Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém ou misericórdia? Amém. Cantares capítulo 3 diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Levantei-me, pois e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças e buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Amém? Santo é o teu nome. Graças te damos. Aleluia. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E o livro de Cantares, ele se refere a Israel como uma esposa infiel. Mas eu não quero falar nessa noite de infidelidade, não. Eu quero falar de busca. De buscar a esse Senhor, como a Bíblia diz, enquanto se pode achar. E graças a Deus nós temos tido essa oportunidade de buscar a esse Senhor enquanto podemos achar. Porque quando vai falar, porque no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, vai falar a respeito dessa infidelidade do povo de Israel. E quando o Senhor estava me dando essa palavra no decorrer dessa semana, porque aqui fala: de noite busquei em minha cama aquele a quem a minha alma, aquele quem ama a minha alma, busquei e não achei. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, ministrando ao meu coração, eu fiquei pensando da dificuldade daqueles que passam por essas situações. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor me fez lembrar de pessoas que têm crise de ansiedade, de pessoas que têm crise de depressão, de opressão. E o Senhor me fez lembrar que eu já vivi isso dentro da minha casa com a minha mãe. Porque a gente vai lembrar do Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então nós vemos que o Salmo 91, ele vai falar a respeito desse cuidado, a respeito desse socorro, a respeito desse refrigério. Porque, irmãos, quem vive com uma pessoa, quem tem uma pessoa que sofre de depressão, que tem transtorno, que tem crise de ansiedade, é muito difícil. E tem muitas pessoas vivendo isso. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu me lembrei que a única coisa que me sustentava era essa presença desse Senhor. Porque a gente não entende, a gente não compreende, a gente não consegue muitas das vezes ajudar aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por essa situação. E na maioria das vezes essas situações acontecem na noite, é na madrugada, e é uma confusão, é uma busca, e a gente não sabe o que fazer. E aqui a gente está vendo que é uma busca de alguém que estava aflito, que estava angustiado. E muitas das vezes, ainda com Jesus, servindo Jesus, nós passamos por essa situação. E graças a Deus que nós temos esse Senhor, e graças a Deus que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Porque o Senhor me fez lembrar que tem pessoas, às vezes, que a gente vai escutando dizer, pessoas que a gente conhece, que tem pessoas que chegam ao suicídio, porque é uma dor, é um desespero, que você não sabe como resolver, você não sabe como solucionar. E dentro dessa situação, o adversário da alma, da nossa alma, ele começa a sugestionar o quê? Faz assim que vai cessar, faz assim que isso vai acabar. E é luta. E é adversidade. Então quem vive isso sabe que não é fácil. E eu já vivi. E essa palavra me fez lembrar do que eu já vivi. Mas graças a Deus que quando eu comecei a entender que existia um Deus que ia me dar um suporte para que eu pudesse passar por aquela situação, para que eu pudesse buscar esse Senhor, para que eu pudesse lidar com a situação, para que eu pudesse não ter medo mais daquela situação a qual eu estava vivendo,
vivendo, eu encontrei refrigério. Porque, irmãos, o Senhor está falando aqui de busca, está falando de noite. Eu já falei a respeito do Salmo 91. Isso aqui, essa palavra fala que o livro refere a uma esposa infiel que era Israel. E eu te pergunto nessa noite, por que estamos aqui? O que estamos buscando? Para quem estamos buscando? Poderíamos estar em qualquer lugar, menos aqui. Mas graças a Deus por estarmos aqui, porque hoje nós entendemos que nós precisamos buscar a esse Senhor enquanto podemos achar. Às vezes, irmão, o não buscar a esse Senhor é permitir que o adversário da nossa alma entre dentro da nossa casa. Eu falei ontem numa visita, e arromba e destrói. Mas graças a Deus nós estamos aqui buscando. Por que nós estamos buscando, irmãos? Porque hoje nós estamos ouvindo falar de um Senhor que tem uma eternidade, que tem um lugar de delícia, onde não haverá choro, onde não haverá frio, onde não haverá calor. E nós queremos ir para esse lugar. Porque nós sabemos, hoje nós entendemos através da palavra que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem, que esse lugar não nos pertence. Então nós queremos sim esse lugar de delícia, mas enquanto estivermos no plano terreno, teremos aflição. Mas o Senhor diz para termos bom ânimo. Mas só vamos conseguir ter bom ânimo se estivermos buscando a esse Senhor. Porque aqui é um desespero que a gente vê aqui na palavra, que foi na madrugada. A pior coisa, irmãos, é você começar a passar mal e não ter quem te ajude. Não ter ninguém para te dar uma palavra. Não ter ninguém para interceder pela tua vida. Você fica sem saber o que fazer. E quantas pessoas não estão vivendo isso? Porque muitas das vezes nós não estamos, mas nós temos pessoas que estão. Nós sabemos que tem pessoas que têm vivido dessa maneira. Então agradeça por você não estar vivendo. Agradeça porque você não tem ninguém que você ame, que não esteja vivendo. Mas tenha compaixão daqueles que estão vivendo. Porque ainda que nós não estejamos vivendo, tem pessoas vivendo essa situação. E como é bom quando a gente é grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Então nós precisamos continuar buscando a esse Senhor enquanto se pode achar. Nós não vamos esperar o adversário da nossa alma entrar, arrombar, fazer arruaça, destruir, para buscarmos a esse Senhor. Busque Ele antes. Busque Ele antes, porque, como eu disse, o Senhor não falou de infidelidade, o Senhor está falando de busca. Porque aí o Senhor me fez lembrar, em 2 Reis, capítulo 6, do moço que quis ampliar a casa dos profetas. E ele tinha um material que era um machado. E ele foi cortar lenha para ampliar. Ele estava trabalhando em prol do reino. E quando ele estava ali trabalhando, a Bíblia vai dizer que o machado soltou e caiu dentro do rio. E aquele machado se perdeu. Mas tinha um homem de Deus ali com eles. E aquele moço, ele clama. E aquele homem de Deus faz com que aquele machado flutue. Irmão, nós precisamos buscar a esse Senhor enquanto podemos achar. Dias maus tem para todo mundo. E quando dias maus chega, se você não tem um respaldo de palavra, se você não tem relacionamento, se você não tem intimidade, você não suporta. Você não aguenta. Você não aguenta perecer, você não aguenta ver pessoas que você ama perecendo, sem você saber o que fazer, de que maneira ajudar. Então nós precisamos buscar. Porque esse moço, ele estava ali trabalhando em prol do reino. E quantas das vezes nós não estamos em prol do reino e vamos perdendo o nosso material de caminhada. Porque tem luta, tem perseguição, tem adversidade, tem espera. São tantas coisas que se apresentam para cada um de nós
que a gente vai perdendo o nosso material, o nosso instrumento. Mas como é bom quando a gente entende, quando a gente reconhece que tem alguma coisa saindo fora do lugar. Como é bom quando a gente reconhece que a gente já não ora mais como orávamos, que a gente já não lê a Bíblia mais como líamos, que nós não jejuamos mais, porque hoje, no tempo de hoje, na igreja de hoje, a gente escuta, não precisa jejuar, não precisa buscar, não precisa ler Bíblia, não precisa estar em oração. A oração vai fazer com que você se relacione com esse Deus, vai fazer com que você tenha intimidade com esse Deus. A leitura da palavra, ela vai alimentar o teu espírito, porque aqui está falando de alma. Tem pessoas que estão enfermas de alma, irmãos, e só tem um que sara a alma, porque a alma procede das nossas emoções. E quantas das vezes nós não fomos bombardeados com perdas, com traições, com abandonos, e nós vamos adoecendo. Primeiro adoece a alma, depois o espírito, depois o físico. Porque não tem alma, não tem espírito que aguente. E aí a enfermidade vem para o físico. E quantas pessoas não estão doentes espiritualmente, emocionalmente? Porque tem pessoas, enquanto você consegue dormir a noite inteira, tem pessoas que não dormem. Tem pessoas que sofrem a madrugada toda. A Bíblia vai falar do Salmo 91, do terror noturno, das perturbações espirituais, de vozes que pessoas escutam, de vulto. E as pessoas escutam sim, irmão, porque é espiritual. E se você não estiver buscando para você ter esse discernimento, a gente começa a achar que o outro está doido. Porque a gente não vê, a gente não escuta, porque não é contigo, é com o outro. O outro pode estar do teu lado, você não vai ouvir, você não vai ver. Mas aí a gente entende o mundo espiritual. Porque existe o mundo espiritual, existe o bem, existe o mal, irmãos. Mas nós precisamos buscar a esse Senhor para quando essas adversidades se apresentar, nós não temermos, nós termos ousadia e intrepidez para começar a orar, para começar a repreender, para começar a entender o que está acontecendo. Porque, irmãos, quando eu vivi isso, eu não conhecia nada de evangelho. Eu precisei conhecer, eu precisei me posicionar, eu precisei buscar, porque eu tinha necessidade. Eu sempre digo, cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe das suas necessidades para estar aqui, para estar buscando, para estar fazendo a vontade do Senhor. Então foi a busca, foi a misericórdia de Deus que fez com que eu pudesse entender tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que estava acontecendo. E graças a Deus, Deus deu vitória. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Então é necessário que busquemos, porque a gente vive num mundo que jaz do maligno, é a palavra que diz. Nós temos visto, nós temos ouvido tudo que tem acontecido, mas Deus continua no controle. Ele não perdeu o controle, mas há um adversário buscando a quem possa tragar. É o que a palavra de Deus diz. E nós precisamos crer que esse adversário, ele continua buscando a quem ele pode tragar. E às vezes vai tentar tragar pessoas que nós amamos. Pessoas que às vezes a gente pensa, nossa, mas fulano é tão bom, fulano não faz mal para ninguém. Porque eu escuto muito isso, pastora, mas por que eu estou vivendo isso? Porque existe um mundo espiritual. E nós precisamos, através da nossa busca, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, saber discernir o que é espiritual. Porque o espiritual só é discernido no espiritual. Porque na carne a gente não consegue entender nada. Na carne, na maioria das vezes, nós nos amedrontamos. Na carne, na maioria das vezes, nós queremos parar. Na carne, na maioria das vezes, nós não vamos acreditar naquilo que está acontecendo. Porque a gente não consegue entender. Então é necessário que possamos buscar a esse Senhor. Porque muitas das vezes a gente acha que está tudo fluindo, está tudo acontecendo, está tudo dando certo. Glória a Deus. Mas você precisa entender, e eu preciso entender, que dias maus vêm para todo mundo. É por isso que a nossa casa precisa estar enxertada na rocha. Porque tem muitos castelos desmoronando.
E na maioria das vezes, quando desmorona, vem o desespero. Porque essa palavra me fez lembrar o desespero de alguém buscando algo e sem conseguir encontrar. Eu não estou falando de infidelidade não, porque às vezes nós perdemos porque somos infiéis com o Senhor. Perdemos porque não fazemos a vontade do Senhor. Perdemos porque não queremos ter compromisso com o Senhor. Mas às vezes perdemos também por causa da luta a qual estamos vivendo, das adversidades que se apresentam. E na maioria das vezes você está procurando fazer a vontade do Senhor, procurando fazer as coisas certas. Mas tem momento que a gente sente o quê? Cansaço. Vem cansaço, irmãos. Vem aflição. Vem o medo, vem a insegurança. Vem o sugestionamento. Olha, você está esperando nesse Deus, você acha que esse Deus está te ouvindo? Você acha que esse Deus vai fazer? Você acha que esse Deus vai libertar a quem você está pedindo? Você acha que vai haver uma mudança? E é isso que a gente vive a todo tempo, irmãos. Mas nós precisamos buscar e guardar aquilo que nós temos. Cuide bem da tua coroa para que ninguém a roube. Cuide aquilo que o Senhor te deu. Continue no seu relacionamento, na sua intimidade com esse Senhor. Porque tem situações na vida da gente, se não for a voz do Senhor ecoando dentro da gente, a gente não suporta. A vontade que dá é de sair correndo e sumir e não voltar mais. Porque cada um sabe das suas necessidades. Mas existe um Deus. Existe um Deus que quando esse moço perdeu o material que nem era dele, mas era algo da época, de grande valor, tinha um profeta. E ele perdeu, ele não estava de qualquer maneira, ele estava trabalhando em prol do reino, querendo ampliar a casa dos profetas. E ele perdeu aquele instrumento. O que você pode ter perdido que você precisa encontrar nessa noite? Às vezes, irmãos, é o nosso relacionamento com o Senhor. É a nossa intimidade com o nosso Senhor. Quantas das vezes estamos dentro da nossa casa e nos sentimos que não fazemos parte daquele lugar? Quantas pessoas vivendo dessa maneira? Mas tem um Deus, irmãos, que supre as nossas necessidades, como ele diz na palavra, que começa a trabalhar em nós para que possamos entender que fazemos parte de um reino celestial e que existe um Deus que é fiel e poderoso, que não perdeu o controle, que existe um Deus que basta uma só palavra dele, que existe um Deus que não perdeu o controle daquilo que você possa estar vivendo, e nem daqueles que você ama, e nem daqueles que você tem buscado. Porque ele é fiel ainda que sejamos infiéis. Ele permanece fiel. E ele nessa noite ele quer nos motivar a continuarmos a buscar. Porque aqui fala de noite, mas você precisa saber o momento do teu devocional. Você pode buscar de noite, de dia, de tarde, na alvorada, no horário que você se sentir confortável para buscar a esse Senhor. Não deixa o seu relacionamento, a sua intimidade esfriar. Não deixa a chama do Espírito Santo de Deus se apagar. Preserve aquilo que você tem. Porque o de mais precioso para as nossas vidas hoje, que eu entendo, é essa presença, irmãos. Porque eu sempre digo que tem situações que não é filho, não é marido, não é amigo, não é vida financeira. É só o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para falar, não temos, filho. Para falar, eu estou contigo, filho. Para falar, eu renovo as tuas forças nessa noite. Para falar, você não está sozinho. Tem um Deus fiel, tem um Deus que não dorme. Tem um Deus que sabe de todas as coisas. Tem um Deus que está com 7 olhos dele de fogo contemplando. Ele diz na palavra dele que ele conhece as ovelhas dele, que as ovelhas dele reconhecem a voz dele e seguem a ele. Como é bom, às vezes a gente só precisa ouvir isso desse Deus. Porque no natural é só destruição. É só perdas, abandonos, traições. E a gente não sabe o que fazer. Quantas pessoas continuam doentes? Porque não é fácil, irmãos. Somos humanos.
Porque cada um sabe o que já perdeu, que tipo de traição viveu, o que já passou. E tem pessoas que continuam anos e anos e anos doentes de alma, doentes de espírito. É preciso buscar esse Senhor para a gente começar a entender que muitas das vezes ainda estamos presos porque nos magoamos. Aí ficamos ressentidos. Guardamos mágoas, ressentimentos, vamos adoecendo no nosso físico por causa desses sentimentos malignos. Aí a gente começa a encontrar esse Senhor, Ele começa a entrar na vida da gente, a gente começa a entender. Eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar, eu tenho que deixar ir aqueles que querem ir. Eu não posso segurar ninguém que não queira ficar, que não queira estar. Eu tenho que liberar, porque a palavra começa a nos ensinar. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos livres, independente das minhas adversidades, independente das circunstâncias, independente daquilo que eu esteja vivendo. Porque quando eu estava vivendo essa situação dentro da minha casa, o que me sustentou, o que fez com que eu continuasse buscando, o que fez com que eu continuasse crendo, foi a palavra, foi estar em comunhão, foi estar ouvindo a palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te renova, é a palavra que te põe de pé. Não são as adversidades, não são as lutas, mas essa palavra é poderosa para te colocar de pé, para te dar uma injeção de ânimo, para você ter certeza que ainda que você possa estar passando uma situação, que o adversário possa estar dizendo não tem jeito, nosso Deus, Ele é jeitoso, Ele tem jeito para todas as coisas. Ele é fiel, irmãos, Ele é poderoso. E a adversidade não pode falar mais alto do que a voz desse Senhor através da palavra. E que nessa noite você possa entender, é necessário que você busque. É necessário que você se aproxime. É necessário que você tenha o seu relacionamento com Deus. É necessário que você tenha a sua identidade. É necessário que você saiba quem você é em Deus. Não é aquilo que pensam, não é aquilo que acham, não é aquilo que falam. É o que você é diante de Deus. Porque diante dele, nós somos o que? Vaso, barro na mão do oleiro. É só isso, irmãos. Eu preguei na semana passada, mas ele como oleiro, ele pode desmontar o vaso velho e fazer um vaso novo. Um vaso que glorifique, um vaso que testemunhe, um vaso que sirva, um vaso que ame, um vaso que perdoe, um vaso que avance. Por isso que precisamos buscar. Não deixe os dias maus chegar para você entrar em desespero e não saber o que fazer. Porque tem momentos, tem situações que trazem desespero, irmãos. E se nós não soubermos o que fazer, às vezes vamos dar ou seguir caminhos errados. Vai só piorar a situação. E como é bom, vem o vento, balança, vem a intimidação, mas aí a gente para, vamos orar. Senhor, que direção? Para onde eu vou? É para ficar, eu vou ficar. É para falar, eu vou falar. É para ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio. Porque o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele nos ensina. Ele nos ensina a vencermos as nossas guerras. E eu sempre digo que tem guerras, que tem gigantes, que é no silêncio. Porque no silêncio também Ele trabalha. Eu sempre digo aqui, você pode achar que Ele está em silêncio com você. Você que não precisa ficar em silêncio com Ele. Fale com Ele. Clame a Ele. Busque a Ele. Adore a Ele. Louve a Ele. Porque Ele conhece um coração quebrantado, irmãos. Porque a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. Mas às vezes também o teu material, o instrumento que o Senhor colocou na tua mão para você buscar, para você guerrear, para você lutar, pode ter se perdido, pode estar enferrujado, você pode ter descansado ele num canto. E é noite de entendermos
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se tá bom, a tendência é melhorar. Mas se tá ruim, o Senhor também pode melhorar. Mas a gente só vai entender se buscarmos. Só vamos entender se colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Eu fiquei pensando nessa palavra quando fala que de noite busca a cama, aquele a quem a alma ama. Eu fiquei pensando o desespero que é quando você está vivendo um momento difícil de ansiedade. Porque a ansiedade, você começa a sentir dores, você acha que vai infartar, você acha que o coração vai sair. Irmãos, eu vivi isso com a minha mãe. Era um transtorno de ansiedade, era uma opressão maligna do inferno, tá? Porque você vê a pessoa com sono, você vê que a pessoa está com sono, a pessoa está cansada, mas a pessoa não consegue dormir. Porque enquanto a pessoa está querendo dormir, a opressão maligna está sugestionando na mente daquela pessoa, você não está vendo. Mas a pessoa está vivendo aquilo tudo. Irmãos, e eu digo para vocês, para a honra e glória do Senhor, eu vivi muitas coisas. Muitas coisas de mundo espiritual, de opressão, do inimigo querendo destruir. Mas aí quando eu conheci esse Senhor, que eu entendi que eu precisava me posicionar e buscar a face dele e aprender tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu não entendia, que eu não tinha autoridade, para que o inimigo da minha alma pudesse continuar atormentando a minha mãe. Porque chegou um tempo que ele já não fez mais isso. Porque ele sabia que tinha alguém que entendia o que estava acontecendo naquele lugar. E graças a Deus, minha mãe foi liberta. Minha mãe foi salva. O Senhor transformou. Mas eu sei, porque eu falei, Senhor, por que o Senhor está trazendo à minha memória essa situação que eu vivi? Para me testemunhar, irmãos. Porque não é fácil. Porque hoje você pode estar pensando assim, eu não estou vivendo nada disso. Glória a Deus, e que você não venha viver. E que você não venha passar por nenhum tipo de situação que você não tenha respaldo na palavra para você saber como lidar. Mas não tem como nesse mundo que jaz do maligno, onde nós vemos uma humanidade doente. Não tem como você não viver situações desagradáveis. Não tem como. Não tem como você passar por uma decepção. Não tem como você não ser traído. Não tem como, irmão. Todo mundo passa. E quando passarmos, a única coisa que não pode faltar é a presença desse Senhor. Então busque esse Senhor. Porque na maioria das vezes, quando estamos buscando, tem pessoas que falam, mas você está indo para o culto. Mas você está indo para a igreja. Mas... Irmãos, graças a Deus. Graças a Deus. E o mais lindo é que eu entendi que quando eu comecei a conhecer esse Senhor foi antes de vir a adversidade. Então não pense você que porque agora você está conhecendo esse Senhor, que as lutas estão chegando. A luta sempre esteve. A gente só não tinha entendimento. Sabe por quê? Porque a gente acha que é normal. É normal porque a gente só vê falar disso. É normal porque isso está acontecendo. Claro que a gente sabe que tem as enfermidades emocionais. Claro que a gente sabe, mas existem as enfermidades espirituais também. E quando ela chega, quando ela bate, se você não tiver esse Senhor, você não aguenta, você não suporta. É por isso que tem muitas pessoas tirando a sua própria vida. Não é porque é fraco não, irmãos. Não é porque não quer nada não, porque cada um sabe a dor que sente. E a gente escuta dizer que é uma dor, um desespero. Que a pessoa só quer que aquilo acabe. E às vezes acaba indo por um caminho que não glorifica o nome do Senhor e que nem o Senhor se agrada. Mas só o Senhor é quem sabe. E o que mais nós temos visto? Eu sempre digo, tem situações que a gente precisa de uma terapia, de um psicólogo, mas buscando também o nosso lado espiritual. Porque antigamente, não podia. O psiquiatra é só para louco. Não, graças a Deus que isso tudo foi caindo por terra.
Porque tem momentos, tem situações na vida da gente que nos adoece. E se nós não buscarmos ajuda, nós vamos continuar doentes. Mas existe um Deus que sara, que cura e que liberta, através daqueles que Ele tem capacitado, através dessa palavra, através da tua busca, através da tua renúncia, através do seu comprometimento com o Senhor. Porque a minha busca não era para mim, mas era para minha mãe. Ela precisava conhecer esse Senhor, ela precisava ser liberta, ela precisava ser transformada, porque ela sofria com aquela situação. Mas graças a Deus, que antes dos dias maus chegar, o Senhor me chamou primeiro. E eu entendi que eu precisava buscar esse Senhor. E continuo buscando até hoje, para testemunhar, para ajudar outras vidas, para orientar outras vidas, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Porque hoje eu entendo que todo o processo que eu precisei passar, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu vivi, era ensinamento de Deus para a minha vida. Porque o Senhor já sabia a obra que Ele tinha comigo. Porque o Senhor não estava vendo aquele momento ali, de tudo aquilo que eu estava passando, não. Eu creio que o Senhor estava me vendo no tempo de hoje, poder estar aqui pregando a palavra, poder estar aqui te motivando, te incentivando. Busque. Cada um sabe da sua necessidade. Se você tem necessidade de estar, esteja na presença do Senhor. Faça aquilo que o Espírito Santo estiver falando contigo. Deixa as vozes, deixa as pessoas caçoar, deixa as pessoas debochar. Dependa desse Senhor, irmãos. Porque quando o vento começa a soprar, quando o adversário se levanta querendo destruir, destruir filho, destruir casamento, destruir casa, só tem um que dá uma ordem e fala: na casa dela não, nos filhos dela não, naquele lugar não, porque Ele é fiel. E graças a Deus por essa noite. E eu quero finalizar em Romanos 8. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 38 e 39. Aleluia. Romanos 8. Aleluia. Eu vou ler o 37 também. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Quem é que foi para a cruz? Quem é que renunciou? Quem é que carregou o peso da humanidade, o pecado da humanidade? É o que se encontra aqui nessa noite. Porque estou certo que de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Mas só, irmãos, aqui essa palavra em Romanos está falando. Por que está falando tudo isso? Porque é o que vivenciamos. Situações que se apresentam tentando nos separar. Situações que se apresentam tentando trazer uma incredulidade. Situações que se apresentam para a gente achar: não, o Senhor não me ama. Não, estou procurando fazer as coisas certas, corretas, estou vivenciando isso, estou passando por isso. Isso está acontecendo comigo, com a minha família, com meus filhos. O que pode nos separar? Porque aqui está falando de muitas situações que eu posso viver, situações que eu já vivi, mas que não me separou. Porque eu entendi que eu não tinha mais para onde ir. Para onde nós iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Para onde? Porque nele eu encontrei refrigério, eu encontrei renovo, eu encontrei força. Eu encontrei alegria, independente das circunstâncias, porque eu consegui entender que tinha um Deus que estava me ajudando naquele momento. Que tinha um Deus que estava me sustentando naquele momento. Que tinha um Deus que eu entendi que a minha melhor alegria era estar na casa do Senhor.
porque eu ouvia a palavra, eu ouvia o louvor, eu adorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu era sendo liberta, eu era sendo transformada. O Senhor foi trabalhando em mim, para que o nome dele pudesse ser glorificado. Então nada disso pode nos separar, mas nós precisamos entender que nós vamos viver esses tipos de situações. Mas aí, se você está buscando, vai ter um momento que você vai estar fraco, sim, mas você vai ter uma cobertura orando por você. Você vai ter pessoas que você vai poder ligar e falar: faz uma oração por mim. Porque não é vergonha, eu sempre falo, tem coisas que Deus não me revela, tem coisas que Deus não vai me mostrar. Eu sempre falo: tá aqui, terminou o culto, tá sentindo dor? Não sai sentindo dor. Fica pra gente orar. Tá angustiado ainda? Recebe uma oração com imposição de mão. Então, graças a Deus que nós temos um lugar que tem sido nosso esconderijo, irmãos. Aonde o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Aonde o Senhor não tem deixado com que venhamos perecer. Então nada pode te separar se você sabe que tem um Deus que é fiel e poderoso, que não perdeu o controle da tua vida. E não tem coisa melhor quando nós temos essa certeza. Porque às vezes as situações vêm e as pessoas ficam: mas você não vai fazer, mas você não vai reagir, mas você não vai falar nada. Não, Deus não está mandando eu falar nada. Deus não está mandando eu reagir. Porque nós temos um Deus que é justiça. Nós temos um Deus que Ele é justo. E a justiça não nos cabe. É Ele quem é justo, é quem faz justiça também. Então Ele ensina a gente a descansar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você está. Eu não sei o que está te afligindo. Eu não sei quais são as suas preocupações. Mas o Senhor está falando: me busca enquanto tu pode me achar. Me busca por você, me busca pelos teus, me busca pela essa humanidade. Porque a gente também não pode buscar esse Senhor e colocar Ele dentro de uma caixinha só para as nossas vidas, não. Para a nossa casa, não. Para a nossa família, não. Aí a gente começa a ser intercessores e orar por tudo aquilo que nos incomoda, que nos entristece, tudo aquilo que às vezes tenta nos abater, porque parece que está tudo fora do controle, parece que não tem ninguém controlando mais nada. Mas graças a Deus,